Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, povo de Deus. Animados? Amém? Pentecostais aí, firme na rocha? O que vocês acham que vocês estão mais atrás de chegarem para frente aqui? Vem para cá, vamos ficar aqui nas primeiras cadeiras, pode ser? Ocupe as 4 primeiras cadeiras aqui, vem todos para cá, fica mais perto do pastor Oséias aqui na frente aqui, ó. Ocupe as primeiras cadeiras aqui, os nossos evangelistas, missionários, se possível. Vem para cá um pouco para frente. Chega um pouquinho mais para frente. Vem para cá, fica mais perto de mim aqui. Vem cá. Por favor. Eu sei que vocês são servos de Deus, abençoados. Vem para cá. Vem para cá, fica mais perto aqui. Vem, fica mais perto aqui. Vem para cá. Chega mais perto. Vem para cá, irmão. Vem para cá. Chega mais perto aqui. Fica mais pertinho de mim aqui. Vem aqui. Amém? Glória a Deus. Vem para cá. Pronto. É bom trabalhar com o povo de Deus, né? Todo mundo é obediente, isto. Fica nas 5 primeiras fileiras aqui, ó. 5 primeiras fileiras aqui, vem para cá, fica mais perto aqui, amém? Glória a Deus, aleluias. Animados? Animados, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Jesus é bom, quem pode dizer isso? É bom mesmo? Você acredita que Ele é bom, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, aleluias. Nós vamos, neste momento, queridos, ficar de pé para fazermos uma leitura na Bíblia Sagrada. Quero te convidar para abrir a tua Bíblia, por favor, comigo. Tá bom? Vamos abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 7. Pega a tua Bíblia aí, por favor. Vamos ler um texto da Bíblia. Melhor, capítulo 6. Capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos aqui, no capítulo 6. E aí a gente vai lendo aqui, tá bom? Pode ser? Amém? Quando você achar aí, diga amém, glória a Deus. Todos acharam? Acharam? Glória a Deus, aleluias. Eu quero hoje falar com você sobre algo muito importante para as nossas vidas, que tem a ver com o propósito de Deus, com o propósito de Deus para nós. Nós estamos vivenciando dias muito interessantes. Eu estava lendo agora o livro de Eclesiastes esta semana, e a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê muitas coisas, às vezes, que a gente aprende, como se fosse a primeira vez, né? Estamos lendo, parece que é a primeira vez. E eu vi um texto muito interessante, que me chamou muita atenção. Pastor Raimundo diz que tudo o que já aconteceu em algum momento e não tem nada novo debaixo do sol. Já viu esse texto na Bíblia? Já viu? Não tem novidade. Tudo que já aconteceu em algum momento. Interessante, às vezes tem muitas repetições, né? E a gente vai ver um texto que eu quero mostrar para os irmãos aqui, é sobre isso que eu quero falar com você, é que as coisas, elas às vezes se repetem, nós vamos estar atentos aos acontecimentos, o que está acontecendo, e dentro desse contexto eu quero falar com você sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Será que nós então estamos entendendo o nosso propósito para este tempo, para esta época, estamos discernindo os tempos? É uma pergunta que eu quero fazer para você e, ao mesmo tempo, andar um pouco na Bíblia com você aqui. Vai passar no quadro aqui? Vai a leitura da Bíblia? Vai? Tem como eu colocar? Vamos ver, capítulo 6. Deixa eu ler alguns versículos com vocês, tá bom? Capítulo 6, vamos lá. Olha o que diz o texto. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas... Deixa eu fechar essa porta aqui, queridos. Eu fico agoniado com essa porta aberta. Deixa eu encostar ela aqui. Pode encostar aqui? Pode só. E nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Olha que interessante isso, né? Que agradaram os olhos. Vamos lá, por favor, para o versículo de número
Vamos continuar a leitura aqui. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal. Vamos colocar na revista corrigida? Coloca na revista corrigida, para a gente que muitos irmãos estão com essa revista aí. Então disse Deus: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A partir desse momento o homem para de viver 600, 700, 800, 900 anos. Já imaginou aqui, nós tivemos aqui alguns irmãos aqui que com 100 anos é novo, né, jovem, 900 anos, imaginou? E aí, quantos anos já viveu, irmão? 750 anos. Já imaginou isso, Enoque? Quantos anos já viveu, Enoque? Já vivi 700 anos. É privilégio, né? Não, agora não tem mais essa. Cortou a idade do homem, vai viver 120 anos. Havia aqueles dias gigantes da terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que presta atenção nisso, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. Para um pouquinho nesse versículo aí, tá bom? Observa o que Deus percebe que a maldade do homem está o quê? Se multiplicando, e que toda a imaginação do coração do homem e dos seus pensamentos eram só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe isto em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Tem uma questão teológica aqui: Deus pode se arrepender? Queridos, não é essa questão de arrependimento, é que pesou no coração de Deus, dizer: poxa, eu criei alguém para me adorar, para me relacionar com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter acesso a Ele, para Ele ter acesso a mim, para Ele conversar comigo, para Ele se comunicar comigo, mas Ele decidiu colocar em seu coração apenas pensamentos bás, maldade, malignidade continuamente. E aí Deus falou: poxa, não era esse o propósito, mas eu dei para ele o livre-arbítrio, está dado. Noé, porém, é lindo isso, diga comigo: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Para esse versículo aí, versículo 8. Vamos ler mais uma vez, no 3, vai lá, 1, 2, 3. Amém? Você entendeu esse versículo? Fala: Noé achou graças aos olhos do Senhor. Agora vamos lá para Lucas capítulo 17, versículo 26, por favor. Coloca no telão aí, Lucas capítulo 17 e o versículo de número 26. Vamos lá? Lucas 17, 26. Vamos ler aqui no 3, vamos lá? 1, 2, 3, vai lá? 1, 2, 3. E como aconteceu nos dias de quem? Espera aí. Está falando daquele tempo lá, entendeu? Nós acabamos de ler. Como é que era o cenário? Lembra do cenário? O homem pensando coisas más, maldade, sempre e continuamente. Deus olha para esse homem e faz o quê? Fala comigo: se arrepende. Não gosta do que ele vê. E aí, ele fala: vou destruir o homem. Mas no meio desse cenário, o que diz o texto que nós lemos lá? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Agora o texto diz, quem está dizendo isso agora é Jesus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Amém? Pega a tua Bíblia, aperta no coração e diga: Senhor, fale comigo. Fala: Senhor, instrua o meu coração nesta noite, pelo poder da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha nos inundar, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Você entendeu o texto? Eu já dei o contexto para você na leitura bíblica aqui, eu já mostrei para você o cenário, né? Estamos falando de 3 tempos, fala comigo: 3 tempos. Fala: 3 tempos.
tempo de Noé, tempo de Jesus, e fala comigo, o meu tempo. Fala, o meu tempo. Vamos de novo, vamos lá para repetir, vai lá. Primeiro tempo é o tempo de. Segundo tempo de. Fala, Jesus. É o tempo dele hoje, né? Mas naquele tempo, quando ele pisou nessa terra. E hoje é o nosso tempo. São 3 tempos. Porém, querido, a gente percebe, a Bíblia deixa claro, que esses tempos o quê? Se repetem. As coisas se repetem. E eu vou te mostrar na Bíblia que isto é uma repetição. Acontece repetições. Agora, nós temos que entender, queridos, o que está acontecendo aqui. Dentro de um cenário caótico, dentro de um cenário onde as coisas vão de mal a pior, onde as coisas se deterioram, onde o cenário é terrível, onde as pessoas estão pensando apenas malignidade e as intenções do seu coração é má continuamente. Tem um homem que Deus olha para a terra, Deus está olhando para a terra. Cadê? Tem alguém aí que faz a diferença? Será que tem alguém aí? Tem alguém? Imagina os olhos do Senhor passando sobre a terra. De repente ele encontra um e o nome dele é Noé. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5. Eu vou te mostrar aqui um cenário muito repetido no tempo de Paulo. Muito próximo do que nós estamos vendo aqui. Pega a Bíblia, querido, folheie a Bíblia. É muito bom você aprender com a Bíblia. Vamos ler no quadro aqui, mas tenha a sua Bíblia na mão. Aprenda a folhear a Bíblia. Eu amava quando o pastor, no culto de doutrina, quando o pastor falava o texto bíblico, eu era o primeiro a achar o texto. Estava pronto para quando era para ler, eu já estava pronto para ler. Amém? Pega a tua Bíblia aí, por favor. Vamos ler aqui o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Vamos ler? Olha o que diz o texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, fala comigo, últimos dias. Vamos lá repetir agora, estamos falando um quarto tempo. Primeiro tempo é o tempo de, vamos lá, me ajuda aí, tempo de. Segundo tempo, tempo de Jesus. Terceiro tempo é o meu. E qual o próximo tempo agora? Fala comigo, últimos dias. Tempo final. Tempo final. Últimos dias. Nós podemos estar vivendo esses últimos dias. Pode ser que esses últimos dias sejam esses agora. Paulo está falando isso há quanto tempo? Há quanto tempo ele escreveu isso aí? Fala comigo, há quase 2000 anos. Se ele escreveu lá mais ou menos pelo ano 60, por aí, né? Então, estou falando de 2000 anos. 2000 anos atrás, queridos. Olha o que diz esse texto dele. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E a palavra homens aqui não está falando sobre o sexo masculino, está falando sobre raça, homens. Então, homens e mulheres, sexo masculino e feminino, ser humano, homens, tá bom? Homos, essa é a palavra vinda do grego. Amantes de si mesmo. Eu vou pegar cada uma dessas palavras, algumas delas eu vou explicar para você o que significa elas já aqui. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ou blasfemos, né, como o texto está dizendo aqui, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Próximo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Próximo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes se afastem. Queridos, interessante isso, né? No tempo
de Noé, esses homens estavam lá. Essa raça de gente estava lá. Lembra? Deus se arrepende porque a intenção do coração do homem só tem maldade. No tempo de Jesus, elas aparecem também. Paulo fala sobre elas. E hoje? Tem elas ainda? Será que tem elas espalhadas por aí? Fala comigo aqui, não tem nenhum, em nome de Jesus. Amém? Mas olha só, olha o texto, queridos. Homens amantes de si mesmo. Está errado você amar a si mesmo? A Bíblia fala, amai ao seu próximo como a ti mesmo. Mas não é esse sentido, é pessoas que estão sempre colocando a sua própria vida em primeiro lugar. Não são capazes de estender a mão para ajudar, para abençoar, para ser amigo, não estão interessados nisso. Às vezes que nós estamos vivendo um momento em que o outro precisa ser valorizado, o outro precisa ser honrado, o outro precisa ser amado. Primeira característica, amantes, avarento. O que é avareza? Avarento é os pães duros, né? Antigamente tinha isso. Quem já viu um pão quando ele fica duro? Pega um pão lá e deixa ele secar. Fica duro, irmão. Joga na testa de um, ele cai. Uma coisa que não dá mais, uma coisa que era boa, mas agora ficou de uma forma que não dá mais. É intragável, é impossível alimentar aquele negócio. Unhas de fome, sonivas, ávaros, ávidos, mesquinhos, migalheiros, poupadores sem limites, muito apegado ao dinheiro, hábito de ajuntar as coisas sem necessidades. Isso é avareza. Homens que acumulam obsessivamente aquilo que não precisam. Segunda, presunçoso. Sabe o que significa a palavra presunçoso? Presunçoso é o mesmo que altivo, soberbo, convencido, sujeito vaidoso que tem a opinião excessivamente boa. Só o que ele fala merece ser ouvido. Só a palavra dele é importante. Pessoa que julga ser melhor do que todos. Eu não posso nunca parar para ouvir, sempre tem que me ouvir. Essa vem da palavra presunçoso. E aí vem, olha só, presunçoso, soberbo. É mesmo que imodesto, jactancioso, pessoa pedante. Ela é presunçosamente preciosa. Está entendendo isso? Pessoa que tem orgulho, que há uma grandiosidade magnífica dentro de si, que não pode de forma alguma se submeter à ordem de outros. Homens soberbos, blasfemos. O que é blasfemos? Ele sabe que não é aquilo, mas ele atribui aquilo porque ele quer atribuir. Isso é blasfêmia. E aqui, quando fala blasfêmia ao Espírito Santo de Deus, é um pecado imperdoável. O que é blasfêmia? É quando eu atribuo ao Espírito Santo uma obra maligna, ou o contrário, quando eu atribuo a uma obra maligna o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que isso não tem perdão. Isto é blasfêmia. Lembra? Jesus estava expulsando demônios. Eles chegam, eles sabem que Jesus está expulsando o demônio pelo poder de Deus. E eles falam o quê? Atribui o poder de Jesus a Beelzebu. Blasfêmio. Então as pessoas estão vendo uma coisa e atribuem a outras características. Blasfemos, desobedientes de pais e mães. Está falando para filhos aqui, queridos. Pais, nós temos que trazer os nossos filhos sobre nosso controle. Pode ser que depois ele não queira, é uma liberdade que ele tem, mas nós temos que dar o comando, assumir o comando dentro de casa. Ingratos, profanos. Sabe o que significa profano, querido? O mesmo que leigos.
Ele não quer saber, o mesmo que civis, heréticos, irreligiosos. O que é isso? Eu prefiro não querer saber, eu prefiro não me interessar pela verdade. Não quero estar de acordo com esses conceitos bíblicos, isso não me interessa. O que a Bíblia diz não é interessante, eu prefiro o secular, eu prefiro aquilo que não diz respeito ao conhecimento de Deus. Meu Deus, quantas coisas, né, queridos? Sem afeto natural, irreconciliáveis, não se, lembra que eu falei sobre a dura serviço? Ele não admite se reconciliar com o próximo, isso não me interessa. Não quero saber de pedir perdão, não quero saber de pedir, não, isso não me interessa. Cruéis, caluniadores, aqui tem a palavra incontinente. Quem sabe o que é incontinente? O mesmo que desenfreado, desregrado, exagerado, excessivo, imoderado, incontido, sem moderação, sem controle, que não consegue controlar a si mesmo, que não consegue se dominar, uma pessoa incontinente. Queridos, escute isso aqui, queridos. Cruéis, sem amor para com os outros, traidores, e aí vai, obstinados, orgulhosos, são muitos termos que o apóstolo Paulo percebe que essas pessoas estão ali no contexto. Voltemos agora para os tempos. No tempo de Deus, tempo de Noé, estava lá essa raça de gente. No tempo de Jesus, estava lá essa raça de gente. No nosso tempo, está lá essa raça de gente. E nos finais dos últimos tempos, está aqui o apóstolo, lá também, nos últimos dias, essas pessoas estarão lá. Agora, você está diante da presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós como servo de Deus, por isso a Bíblia nos chama a atenção para nos permitirmos sermos como um vaso na mão do oleiro, aquele que se permite ser moldado, aquele que se permite ser trabalhado, aquele que se permite ser tratado. Quantos entendem isso? Diga amém. E aí, a gente encontra Deus falando, eu olhei para a terra e só tinha gente ruim, mas de repente eu olho para uma casa, lá estava uma família, tinha um homem, uma mulher, Sem, Cão e Jafé. Ele se apaixona por aquela família, ele diz, eu achei graça, ou melhor, Noé achou graça aos olhos de Deus, e aí então, Deus coloca o pé na terra, para poder conversar com este homem, para poder dizer para este homem, que ele vai fazer algo na terra, e ele precisa contar com ele. Quantos entenderam essa palavra aqui, queridos? Aleluia, Deus está olhando para mim e para você e dizendo, será que tem um servo meu lá naquela cidade de Brasília, lá naquela cidade do Gama, lá naquela X, lá naquela quadra, lá naquela casa, homem ou uma mulher, que eu posso me apaixonar por ele, que eu posso me aproximar dele, que eu posso me relacionar com ele, que eu posso ter intimidade com ele, para quê? Porque eu quero executar um propósito e eu conto com ele. É sobre isso essa palavra, queridos. Antes teve, depois teve, hoje tem e no futuro haverá. Porém, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Diga comigo, os olhos do Senhor. Fala, os olhos do Senhor
Vai, diga, fecha teus olhos, por favor, e diga: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando. Meu Deus, será que se ele olhar para aqui hoje, ele vai encontrar a mim e a você? Vamos lá, coloca, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Abre a tua Bíblia aí. Esse é um texto que eu me apaixono por ele. Eu amo esse texto da Bíblia Sagrada, querido. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha que lindo esse texto, queridos. Bota na King James. Vamos mostrar na versão King James, essa versão aí. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para se revelar poderoso para com aquele cujo coração é plenamente dele. Vai lá para a revista corrigida, mostra a revista fiel lá, por favor, mostra a revista fiel. Mostra a outra versão, por favor. É lindo isso, a gente poder trabalhar isso aqui, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles que mesmo em uma geração perversa, mesmo no meio de pessoas incontinentes, pessoas presunçosas, arrogantes, ele possa encontrar essa pessoa, e a Bíblia diz, mostrar-se forte para com ele. Oh, aleluia! Será que os olhos do Senhor podem me alcançar aonde eu estou para fazer a diferença? Será que os olhos do Senhor podem encontrar com você? Esses tempos atrás eu fui a uma reunião. Cheguei naquela reunião, tinha um obreiro muito ferido e ele estava contando um problema muito sério. E Deus me deu uma instrução. E eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Como aquilo me doeu o coração depois, porque passou, não deu mais para fazer. Às vezes nós recebemos instruções de Deus, queridos. Deus quer nos usar. Deus quer que nós sejamos instrumentos dEle. A igreja precisa ser um pouco mais sensíveis a isto. Querido, aonde eu chego, se é no posto para poder colocar gasolina, alguém precisa ouvir o que Jesus tem para dizer. Se eu entro dentro de um carro para poder pegar um Uber, aquela pessoa precisa ouvir um pouquinho o que Jesus tem para dizer. Se eu entro no supermercado, estou passando as compras no meu carrinho, enquanto estou passando as compras, eu não posso deixar de perguntar: ei, alguém já te falou quem é Jesus? Alguém já te disse que Ele pode mudar a tua vida? Alguém precisa entender, eu e você, meu irmão, que é já a última hora, e Ele precisa da minha e da tua atitude. Não é possível levantar cedo, passar o dia inteiro e achar que o meu dia é só meu, para comer, para me deliciar, para levantar, deitar de novo, para trocar de roupa, para fazer os meus afazeres e não me preocupar nem um pouco e perguntar: Deus, o que o Senhor precisa de mim neste dia? Não precisa levantar a mão aqui, mas pergunta a você mesmo aí. Será que você fez essa pergunta para Deus hoje? Senhor, o que tu precisas de mim neste dia? Será que nós fizemos este questionamento para Ele hoje? Quantas das vezes Deus tem nos dado instruções para sermos bênção na vida de alguém, para levarmos uma solução para alguém, e não estamos fazendo isso? Ô igreja, Deus olha para Noé
e fala: Noé, gostei de você. Noé, eu tenho um projeto muito maluco para fazer, muito fora de órbita para fazer. Posso contar contigo? Noé olhou para ele e falou: pode, Deus, conte comigo. Então tá aqui, o projeto é esse, Noé. Vamos ler o projeto, vamos lá? Vamos lá? Gênesis capítulo 6. Oh, meu Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Olha o que Deus diz a Noé. Bota aí no quadro para a gente, no telão. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque esta terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti. Noé, constrói uma arca. Faze para ti um gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. Pega aí o caderno, eu vou te dar um projeto, Noé. Ela vai ter 350 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Versículo 16. Farás da arca uma janela. Presta atenção, Noé, eu vou dar detalhes para você. A minha arca vai ter que ter uma janela. Que Deus é esse que está interessado em que o projeto dele tenha uma janela? Uma característica tão simples, mas ele fala, tem que ter uma janela lá, Noé. Quantas vezes nós não estamos mais dando detalhes para os propósitos de Deus, querido, passando longe disso, nem interessa saber. Deus usa a sua palavra para falar conosco, Deus levanta um profeta para falar conosco, Deus faz de tudo para que a gente entenda o propósito dele, e não estamos nem aí. Vou te perguntar quantas vezes você escreveu o que Deus falou com você em profecia. Quantas vezes você sentiu que Deus estava falando com você em uma palavra, você pegou o papel para escrever o que Deus estava falando. Quantas vezes você tomou nota daquilo que Deus pediu para que você fizesse. Noé escreveu a visão. Ele escreveu, vai ter que ter uma janela. Aleluia. De um côvado acabarás em cima. E a porta da arca, Noé, presta atenção, Noé, ela vai ficar do lado. A porta da água tem que ficar do lado, Noé, está entendendo isso? Sim, Senhor, ok. Você vai fazer também andares. Eu quero 3 andares, andar de baixo, segundo andar e terceiro andar. Está entendendo isso, Noé? Sim, Senhor, estou entendendo o que tu queres. Pois eis que eu trago um dilúvio da água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espíritos de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será extirpado. Combinado, Noé? Combinado, Noé. Quantos de nós temos coragem em começar a fazer o que Deus nos pede, sem fazer questionamentos? Quantos de nós têm coragem de sair para fazer um evangelismo sem fazer perguntas? Hoje eu estava conversando com os pastores e ele contou um testemunho de um irmão que com um problema muito sério na igreja, e o pastor chegou um pouco mais cedo na igreja. Quando ele chegou mais cedo na igreja, disse que Deus falou com ele: vai lá na casa do meu servo, porque ele está em pecado, fala para ele se arrepender e ore por ele. Ele simplesmente foi, chegou lá, orou, falou que o irmão estava em pecado, que tinha um problema, e se ele queria se arrepender, ele se arrependeu. Ele orou para ele, o irmão vai embora, volta, entra na igreja, quando termina o culto. Sabe fulano de tal?
acabou de morrer. Será que nós, querido, como igreja do Senhor, tem dado atenção aos propósitos de Deus? Eu me incluo e quero que nós nos incluamos aqui hoje. Olha na tua casa lá do lado, será que não tem alguém que Deus te colocou lá, porque você é a arca dessa pessoa? Será que na tua rua não tem alguém que você é a arca dessa pessoa? Quantas das vezes, querido, Deus te traz para um local, te leva para uma posição, te dá um trabalho, te dá um posto, para quê? Unicamente para você ser uma arca, para salvar uma vida. Oh meu Deus, oh meu Pai, aleluia. Imagina Noé começando a comprar a madeira, começando a ir cortar a madeira para poder começar a fazer a base da arca, preparar a estrutura da arca. Quantas perguntas, quantos questionamentos, quantas rezadas. Você já ouviu essas mensagens muitas vezes, não preciso repetir aqui, mas quantas questões aconteceram, queridos? Quantas questões aconteceram até que a arca ficou completamente pronta? O mundo em que viveu Noé e sua família era um mundo muito parecido com o nosso. O propósito de Deus para com a raça humana, naquela época, foi destruir. Hoje é salvar a raça humana. Hoje é trazer libertação para os homens. E eu e você somos esta arca. Eu e você somos esse instrumento dele. Quantos concordam? Digam amém. E aí, queridos, eu vou pegar esse texto para a gente poder finalizar aqui. Eu tinha muitas coisas para falar aqui hoje, mas eu quero apenas que você entendeu já o que eu queria falar com você aqui hoje. Mas imagina que Deus vira para Noé e fala: ei, Noé, preciso de você. E Noé fala comigo: escolhe outro, Deus, eu não posso. Tem outro aí, Senhor, que pode fazer. Não, eu não posso. Eu não, Senhor. Pega outra pessoa. Vai, Senhor, escolhe outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Será que Deus pode confiar a você um propósito dele? Será que Deus pode confiar em mim um propósito dele? Será que Deus pode contar contigo para salvar uma pessoa, para libertar uma pessoa, para ser um instrumento de evangelização de uma pessoa? Será que nós podemos fazer isto? Alguém pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode contar comigo? Será que nós podemos fazer isso como igreja do Senhor Jesus e dizer: Senhor, se a tua obra depender de mim, estou aqui, pode contar comigo? Se você pode dizer isso nessa noite, eu te peço que fique de pé e diga: Senhor, tu podes contar comigo. Quem aqui pode fazer isso hoje? Senhor, podes contar. Fique de pé se você pode e diga: Senhor, pode contar comigo. Aleluia, glória a Deus. Será que nós temos condições de sermos contados para realizar o propósito de Deus? Se Deus te pedir o que você mais gosta, o que você vai fazer? Eu me lembro do pastor Josué, que eu estava na ADEG, você estava lá, e no final do ano eu recebi um valor, era um valor bom. Naquela época, estou falando de 97, 98, era 4 mil e poucos reais.
Eu tinha um ninho batido, lembra? Tinha um ninho que estava batido, estava com problema. Eu ia vender um ninho, comprar um outro carro e fazer uma viagem. Era meu sonho naquele final de ano. Cheguei lá, sentei bem assim. O pastor Odair está com um projeto de construir uma igreja lá em Minas Gerais, Passos, Minas Gerais. Passos, Minas Gerais. Eu me lembro daquele dia. Eu sentei bem assim, e o pastor falou, precisamos disso, disso, disso. Aí comprou um bocado de coisa. E aí o pastor, era o pastor Renato, pegou a palavra e falou, pastor, nós vamos começar a obra lá, só que nós não temos um banco na igreja. Nenhum banco na igreja, pastor, não temos nenhum banco. E o jeito que ele falou, o Espírito Santo falou comigo, pega o que você tem e dá. Era 4.000 e poucos reais, era bom dinheiro naquela época, querido, falando de 20 e tantos anos atrás. Dava para comprar todos os bancos, todos os bancos da igreja custavam 4.700 reais. Eu levantei e falei assim, não levantei não, chamei ele e falei, quando ele terminou, eu falei, irmão, quanto que custa os bancos? Ele falou, pastor Azés, é 4.000 e poucos reais. Eu falei, Jesus, é exatamente o que eu tenho, vai sobrar só uns 250 reais. E minha viagem, meu carro, que eu tinha que reformar ele, e a troca. Eu falei, pastor, os bancos estão garantidos, eu passo o dinheiro na segunda-feira para o senhor, pode mandar fazer os bancos. Ele falou, vou falar, não precisa falar com ninguém, pastor, só diga que está resolvido. Ele voltou lá, falou com o pastor Daí, já temos os bancos. Eu fui lá no banco, peguei todo o dinheiro que eu tinha recebido naquele ano. Eu queria viajar naquele final de ano, eu queria conhecer, acho que o Nordeste, eu queria arrumar algumas coisas. Cancelei todas as viagens. Peguei, fui para Cristalina, fiquei lá em Cristalina na casa do meu pai, eu me lembro, não pude viajar, não fiz nada, fiquei quietinho lá. Não comprou os bancos. A igreja foi inaugurada, nós estivemos lá depois fazendo um evento de jovens, foi lindo, lindo, lindo. Quem conhece a igreja lá. Deixa eu contar um negócio para você aqui, queridos. Qual era o meu desejo com aquele dinheiro? Fala comigo, viajar. Sabe o que aconteceu comigo, queridos? Em 2003, eu fui contratado pelo Sebrae para assumir um projeto de tecnologia. Naquele ano, o Sebrae me contratou, eu desenvolvi um projeto para ele. Quando terminei o projeto, o Sebrae começou a me bancar para viajar para todo o Brasil. Eu viajei todos os estados do Brasil sem gastar um centavo e me hospedando em hotéis 5 estrelas. Não é só isso não, escute isso aqui, queridos. Quando eu viajava, que eu ficava 5 dias, quando eu chegava, ele depositava mais 5 diárias para mim. Então presta atenção, ele me dava a passagem, me pagava o hotel 5 estrelas, pagava todas as minhas despesas lá, e quando eu chegava de viagem, eu ganhava mais 5 diárias. Um belo dia ele vira para mim e falou assim, José, vai ter um evento em Hannover, na Alemanha, você quer ir? Eu falei, quero. Quanto custa? Para você é nada. Eu viajei para fora do país, conheci mais de 16 países, sem gastar um centavo. Você entende isso, queridos? E toda vez eu estava dizendo assim, você entende, José, que eu tenho meios de fazer o que eu quero fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, que nós somos muito mesquinhos às vezes, que nós estamos muito querendo as coisas para nós mesmos, e às vezes nós pegamos, Senhor, como é que eu posso colocar o que eu tenho a favor do teu reino, para proclamar a tua palavra? Não estou falando do teu recurso de dinheiro não, que eu estou falando disso não, estou falando da tua vida, como é que você pode se disponibilizar para ser um instrumento de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés. Amém? Quantos entendem isso? Diga amém. Fala comigo, meu Deus é dono do ouro e da prata. Alaba xarandai ereg, alabra soura mandagai. Ire alabra chorandarai ereg, alabra surianda bandai. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Vale a pena, vale a pena, vale a pena nós nos dedicarmos para fazer a vontade dEle, para nos envolvermos nos projetos dEle, para sermos instrumentos dEle. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Sarabandai eregia.
Aleluia. Fecha teus olhos, levanta tua mão direita. Deixa eu perguntar, se os olhos do Senhor passar aqui hoje neste lugar e sondar o meu e o seu coração, será que Ele vai dizer assim: olha lá Maria, olha lá Joana, olha lá o Josué, olha lá Ayrton, olha lá ele, olha Daniel, olha, eu achei graça, eu me engracei, achei graça aos olhos do meu Deus. Será que eu posso, Marco, encontrar graça aos olhos do Senhor? Será, minha querida, meu querido, será que eu posso dizer: Senhor, tu podes contar comigo porque o meu coração te pertence? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diga comigo: Senhor, me ajude a me desprender. Me ajude, Senhor, porque o Senhor pode contar comigo. Amém? Se assente, por gentileza. Glória ao nome do Senhor. Vou passar aqui ao pastor Josué para ele abençoar os nossos irmãos. E leva essa palavra, medite um pouco nela. Eu amo esse texto, querido. Eu tenho aqui um esboço grande que eu tenho sobre esse tema. Eu admiro muito essa história, porque ela é muito atual. A história da arca ela é muito atual. Nós nunca vivemos uma sociedade que está tão carente, Ana Maria José, de ser salva, de ser liberta, de ser resgatada. E eu e você somos esses instrumentos dele. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Aleluias.